Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nesta terceira parte da série sobre equilíbrio químico, falaremos sobre equilíbrios ácido-base. Reações ácido-base também podem ser reversíveis. Se compreendermos como os conceitos de equilíbrio se aplicam a elas, podemos melhor controlar a qualidade de processos industriais e de produtos de consumo. Processos industriais de fermentação dependem do controle estrito da acidez do meio, que deve ser mantida dentro de uma faixa de valores toleráveis. Muitos alimentos precisam ser conservados em meio ácido para evitar a proliferação de micro-organismos. Da mesma forma, medicamentos podem ter a sua estabilidade comprometida se a acidez do meio não for controlada. Equilíbrios ácido-base também têm importância biológica. O sangue possui um mecanismo intrínseco de controle da acidez, que, se falhar, pode até causar a morte. Existem diversas definições de ácido e base, cada uma apropriada para um tipo diferente de situação. Já estudamos a definição de Arrhenius, mas para trabalhar com equilíbrios ácido-base, a definição mais útil é a de Bronsted-Lowry. A definição de Bronsted está baseada na capacidade das substâncias de doarem ou receberem íons H+. Lembre-se que o átomo neutro de hidrogênio contém apenas um próton e um elétron, por isso H+ nada mais é do que o próprio próton. Ácidos de Bronsted são doadores de H+. Eles sofrem desprotonação, formando a chamada base conjugada. Bases de Bronsted são aceitadores de H+. Elas sofrem protonação, formando o seu ácido conjugado. Uma reação ácido-base de Bronsted pode ser então compreendida como uma transferência de H+ do ácido para a base. Aqui vemos o equilíbrio ácido-base estabelecido entre o cianeto de hidrogênio, HCN, e a água. O HCN age como ácido, transferindo H+ para a água, que age como base. Ao sofrer desprotonação, o HCN se transforma em sua base conjugada, o ânion cianeto. Analogamente, ao sofrer protonação, a água se transforma no seu ácido conjugado H3O+. O equilíbrio envolve os chamados pares conjugados. Considere este outro exemplo. Pause o vídeo e procure compreender a classificação de cada substância envolvida. Na definição de Bronsted-Lowry, as substâncias não possuem uma identidade fixa de ácido ou base. Uma mesma substância pode agir como ácido numa reação e como base em outra, como é o caso do hidrogênio fosfato. O caráter ácido ou básico pode variar. A própria água pode agir tanto como ácido quanto como base de Bronsted, dando origem ao fenômeno da autoionização. Moléculas de água transferem H+ entre si, levando à formação de íons H3O+ e OH-. O equilíbrio de autoionização da água é descrito pela constante Kw, que é igual à concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-. Kw tem um valor extremamente baixo, da ordem de 10 elevado a menos 14. Na água pura, H3O+ e OH- são formados em quantidades muito baixas e na proporção de 1:1. Portanto, a água pura contém 10 elevado a menos 7 mols por litro de cada íon. Neste gráfico, podemos ver os valores das concentrações de cada íon e o seu produto. Pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio de autoionização da água responderá à adição de ácidos ou bases. Se adicionarmos ácido, a concentração de H3O+ aumentará e a reação será deslocada no sentido de formação de água, consumindo OH-. Note que quando o equilíbrio é restabelecido, temos mais H3O+ e menos OH-. Porém,
O produto das duas concentrações permanece constante e igual a Kw. E se adicionarmos uma base? Neste caso, a concentração de OH- aumentará e a reação também será deslocada no sentido de formação de água, consumindo H3O+. Em termos gerais, podemos afirmar que a adição de ácido leva ao aumento da concentração de H3O+, e diminuição da de OH-. Analogamente, a adição de base leva à diminuição da concentração de H3O+, e aumento da de OH-. Para quantificar a acidez ou a basicidade de uma solução aquosa, utilizamos a chamada escala de pH ou potencial hidrogeniônico. O pH é definido como menos logaritmo da concentração de H3O+. Como já mostramos, a água pura contém 10⁻⁷ mols por litro de H3O+, então seu pH é igual a 7. Neste caso, dizemos que o meio é neutro. Valores menores de pH indicam maior presença de H3O+, por isso o meio é considerado ácido. Da mesma forma, pH maior que 7 significa meio básico ou alcalino. Através dos links na descrição deste vídeo, você poderá conferir o pH de diversos produtos de uso cotidiano. Também poderá ver como é o aparelho que usamos para medir pH, o chamado pH-metro. A força de um ácido é determinada por sua constante de acidez Ka. Ka é a constante de equilíbrio da reação de transferência de prótons entre o ácido e a água, como podemos ver nestes exemplos. Se a constante de acidez for alta, a maior parte do ácido estará na forma ionizada. Trata-se, então, de um ácido forte. Um exemplo é o ácido clorídrico, HCl. Ele é tão forte que praticamente 100% das moléculas sofre desprotonação em solução aquosa. Se a constante de acidez for baixa, trata-se de um ácido fraco. Um exemplo é o ácido cianídrico, HCN. Apenas uma pequena fração do ácido sofre desprotonação, formando pouco H3O+ livre. Uma parcela significativa permanece na forma protonada. Ácidos polipróticos são aqueles que possuem mais de um hidrogênio ionizável. Nesses casos, os prótons são removidos em etapas, como podemos ver para o caso do ácido fosfórico. Cada etapa está associada a uma constante de acidez diferente. Note que conforme os prótons são removidos, a constante de equilíbrio diminui e a ionização vai se tornando cada vez menos favorável. Essa é uma tendência recorrente nos ácidos polipróticos. Podemos explicá-la percebendo que ao perder H+, uma molécula adquire carga negativa. A extração de um segundo H+, significa separar uma carga positiva de uma molécula já negativa. Esse não é um processo energeticamente favorável, pois cargas opostas se atraem. Esta equação mostra o equilíbrio de transferência de prótons entre um ácido genérico, HA, e a água. A constante de acidez Ka é dada pela seguinte expressão matemática. Algumas vezes, você também irá se deparar com valores de pKa. O pKa nada mais é do que menos logaritmo de Ka. Podemos repetir o raciocínio para uma base B, escrevendo o equilíbrio de transferência de prótons em água. A constante de equilíbrio é conhecida como constante de basicidade Kb. Existe uma relação entre Ka e Kb. Considere o íon amônio, NH4+, que é um ácido de Bronsted, e sua base conjugada, a amônia NH3. Agora, vamos escrever os equilíbrios de transferência de prótons com a água em cada caso. As fórmulas de Ka e Kb serão as seguintes.
Multiplicando Ka por Kb, podemos fazer uma série de simplificações, obtendo como resultado a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Esse produto é a própria constante de autoionização da água. O resultado da multiplicação de Ka por Kb é constante. Isso significa que se Ka aumenta, Kb diminui e vice-versa. Esse princípio é chamado de gangorra da conjugação. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca será sua base conjugada. Quanto mais forte for a base, mais fraco será seu ácido conjugado. Quando estudamos ácidos e bases de arrênios, vimos que eles reagem para formar sal e água. Ao tratarmos uma reação ácido-base como reversível, precisamos considerar também o sentido inverso da reação, ou seja, um sal também pode reagir com água, formando ácido e base. Esse fenômeno é conhecido como hidrólise salina e faz com que soluções aquosas de sais nem sempre sejam neutras. Sais provenientes de ácidos fracos e bases fortes são básicos. Por exemplo, a hidrólise do acetato de sódio produz ácido acético e hidróxido de sódio. Podemos reescrever a equação na forma iônica. O ácido acético, por ser fraco, permanece majoritariamente na forma protonada. O hidróxido de sódio, por ser base forte, dissocia-se completamente. Por isso o sal é básico. Pelos mesmos motivos, sais derivados de ácidos fortes e bases fracas são ácidos. Isso é demonstrado para o caso do cloreto de amônio. Sais serão neutros apenas se forem derivados de ácidos e bases fortes, como é o caso do cloreto de sódio. Uma das aplicações mais importantes dos equilíbrios ácido-base são as chamadas soluções tampão. Elas são soluções que mantêm seu pH constante, ou seja, que resistem à variação de pH causada pela adição de ácidos, bases ou diluição. Vejamos como elas funcionam. Para preparar um tampão, misturamos quantidades apreciáveis de um ácido fraco e de sua base conjugada. O seguinte equilíbrio se estabelece. Note que ao adicionarmos um ácido forte, a base presente no meio consumirá o H3O+ adicionado, evitando que o pH diminua. Por outro lado, se adicionarmos uma base, ela irá consumir o H3O+ presente no meio, mas o ácido fraco do tampão conseguirá repô-lo, evitando que aumente o pH. Diversos produtos de consumo são tamponados, como alimentos e medicamentos. O pH do sangue é mantido dentro de uma faixa estreita, próxima da neutralidade, graças ao tampão hidrogenocarbonato-carbonato. Para calcular o pH de um tampão, usamos a própria fórmula da constante de equilíbrio. Para facilitar, isolamos a concentração de H3O+, e calculamos o logaritmo de ambos os membros. A equação resultante, conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch, permite que calculemos o pH de um tampão conhecendo o pKa do ácido e as concentrações relativas de ácido e base conjugada. Ao final desta aula, você deve ter adquirido os fundamentos conceituais que lhe permitirão calcular o pH de diversas soluções, incluindo ácidos fortes e fracos, bases, sais e tampões. A melhor forma de estudar esses conceitos é resolvendo exercícios. Então, mãos à obra!